dos questionamentos que a gente sempre tem quando assiste um filme. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Essa é uma da principal questão quando a gente vai falar de arte ou de como as coisas são criadas. Mas é que assim, nem tudo é preto ou branco. Eu acho que a vida é feita em tons de cinza. E o filme que a gente vai falar hoje tem um diretor que tá aí pra provar isso. Que ele gosta de trabalhar nuances, tanto de imitando um pouco da sua vida na sua própria obra, como colocando coisas que ele gostaria que acontecesse na sua vida, na sua obra. Fiquem aí com Wes Anderson. E os excêntricos de Tenenbaums. Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos... Elefante de Franja. Estamos com um episódio interessante hoje, porque é um diretor que a Paula gosta muito. Adoro ele, gente. O Wes Anderson, como a gente comentou, ele é um diretor que tem umas características peculiares em suas obras. Ele gosta muito de simetria, ele foca muito em paleta de cores. O roteiro dele é muito bem estruturado. Parece que todos os personagens têm, uma história muito complexa por trás, assim. Ele é um dos poucos diretores que tem todo o planejamento de cena, como detalhes, objetos e planos, que é feito muito detalhado antes. Então, por isso que a gente consegue ver essas nuances e vários elementos muito detalhados mesmo nas cenas dos filmes dele. É tudo muito bem pensado antes, né? E é isso que eu gosto mais nele, assim, eu acho. Todos os filmes dele têm um padrão. Igual o Tarantino tem o padrãozinho dele de sangue, de capítulo e essas coisas, ele também tem o padrão de filmes que ele... De detalhes do filme que ele segue, assim. E uma curiosidade que até vai contra vários diretores de... É que, vamos falar a verdade, ele é um diretor até quase do cinema alternativo, ele não é tão blockbuster. Não é. Só que mesmo assim, por mais que seja, ele é um diretor que não gosta de trabalhar com orçamento muito alto. Principalmente para montar os cenários, porque eu já vi várias entrevistas dele comentando que ele gosta de aproveitar as coisas para montar. A gente tem um grande exemplo que um dos filmes dele, do Grande Hotel Budapeste, eles fizeram o hotel numa maquete gigantesca. Então, em vez de, às vezes, gastar milhões, usar a criatividade pra montar. Lógico que gasta dinheiro, né? Sim. Mas é menos que... E eu tenho a impressão que efeito prático desse jeito envelhece melhor do que se fosse um CGIzão, assim, sabe? De filmar um lugar e aumentar ele, sabe? E ele dá um estilo e uma personalidade diferente pro filme. Que chega a ser até característico do Wes Anderson. Sim. Mas a gente tá aqui pra falar de um filme específico dele, né? A gente vai falar do filme Os Excêntricos Tenenbaums, que é um nome complicadíssimo, assim. Nossa, Tenenbaums, eu tô... A gente fica falando de nome de filme que não é muito comercial. Esse não é muito comercial, não, viu? Podia ser só Os Excêntricos, né? Família excêntrica. Mas daí já ia parecer pastelão, assim, da Sessão da Tarde, né? Uma família muito louca. Caberia no título. Caberia. Então, Os Excêntricos Tenenbaums é um filme de 2001. Isso. É dirigido pelo Wes Anderson e o roteiro foi escrito por ele e pelo Owen Wilson. Eu nem sabia que o Owen Wilson também tinha esse talento pra roteiro. Menina, ele escreveu vários filmes do Wes Anderson com ele. Por quê? Não sei se você sabe da história. Eu sou a louca dos irmãos Wilson, assim, sabe? Não sabia, não. Aí eles fizeram faculdade junto, eles eram colegas de quarto, o Wes Anderson e o Owen Wilson. Eles faziam, inglês, literatura, uns cursos genéricos, assim, da universidade, sabe? E tiveram a ideia de escrever um filme. Qual foi o primeiro que eles escreveram junto? Bottle Rocket, que é o primeiro filme do Wes Anderson mesmo. Que daí que aconteceu? Ninguém era ator. Aí, pra fazer um filme pra faculdade mesmo, o Wes Anderson chamou... Daí foi o Owen, o Andrew, que é o irmão mais velho, e o Luke. E daí os três fizeram o filme, assim, sabe? Chamaram mais um povo. E aí gostaram, contrataram pra fazer um filme longa-metragem mesmo.
E que eles queriam tirar os irmãos Wilson, porque eles não eram ator. Daí ele falou, não, eu só vou fazer esse filme se tiver eles no filme. Sacanagem, né, também, tirar os caras que estão mas eles abraçando o projeto. não era ator, era pra quebrar galho, assim, sabe? Ah, mas abraçou o projeto, tá... Mas daí foi o que foi, assim. Com certeza essa história contribuiu pro estilo de direção do Wes Anderson, que é bem mais humano, assim, vamos dizer, porque ele deixa bastante aberto para os atores ajudarem, dar ideia e... Sim. Por mais que cena é bem estruturada antes, a equipe criativa que o Wes Anderson cria é bem aberto. Sim. Ele trabalha com, por exemplo, a mesma equipe, assim, em vários filmes. Tanto por trás das câmeras, quanto na frente das câmeras, assim. Pra você ver que ele é um... Ai, gente, eu gosto muito dele. Eu vou falar isso 10 vezes até Pode o falar. final. Sério que você gosta Nossa, dele? eu gosto não deu muito. Pra perceber, não. Dá pra ver que ele é um diretor tão, tipo, bom de trabalhar junto, que tem ator que tá 8 filmes com ele. E se fosse um diretor difícil, se fosse um diretor que não dá abertura, eu duvido que voltariam sempre, assim, sabe? Porque pra fazer 6 filmes juntos, sem dar nenhum problema, tem que ter uma sinergia muito boa. Tem. Pra dar ruim é só um palito. E esse filme, então, a gente vai saber um pouco sobre a família Tenenbaum. Família composta pelo Royal e pela... Eu não sei o nome dela, mas é a Angélica Houston. Eu acho que ela é historiadora, se não me engano, e o Royal é o Royal. E todo mundo escreve livro. Todo mundo escreve livro nessa família. Aí os filhos dele são o Richie, o Chess, que é o Luke Wilson e o Ben Stiller. A Margot. A Margot é uma filha adotada. Eles adotaram a Margot quando ela tinha, acho que uns 2, 4 anos. Que é interpretada pela Gwyneth Paltrow. Isso. E o vizinho deles é o Eli Cash. Que é o Owen Wilson. E nessa família, É um filme que fala bastante sobre questões familiares. E o começo justamente faz uma introdução sobre os irmãos. Mas uma das primeiras cenas é o pai comunicando aos filhos que ele vai separar da mãe, né? É como se fossem adultos, assim, né? Na sala de reunião. E o pai comunicando. Aí a gente vai vendo que os 3 filhos, eles são, tipo, gênios. Na sua individualidade, né? Que um é mais artístico, o outro é mais de negócio, o outro é mais esporte, assim, né? Essa parte da genialidade deles é bem trabalhada no começo do filme com um incentivo muito forte da mãe. Isso é legal até de analisar que, como o pai não era muito presente, chega até a largar, depois a mãe, quase que a gente tem ali uma mãe que faz de tudo. E ela fez tanto de tudo para cuidar das crianças que as crianças ficaram gênios. Eles chamam de gênios no filme mesmo. Cada um desenvolveu um próprio talento específico muito bom naquilo. E eu tava lendo esses dias que hoje em dia tem uma competição muito grande entre pais pra ver qual filho que aprende a ler primeiro, qual filho que anda mais cedo, e como isso é prejudicial pra criança, assim, sabe? E daí a gente consegue ver muito presente na família Tenenbaum isso, que não é saudável pras crianças, sabe? Conforme a gente vai vendo eles crescendo, a gente vê que, mesmo eles estimulados pela mãe, tem uma frustração muito grande em relação ao pai, assim, em alguns momentos. Que eles não se sentem acolhidos, sabe? Do que adianta você ser um gênio se seu pai não valoriza o que você faz ali, sabe? Ou, por exemplo, o pai só levava um dos filhos pra passear. Nunca levou a filha pra tomar um sorvete. Sempre apresentava ela como, tipo, minha filha adotada. Nossa, é muito... É muito seco. O filme, ele é bem suave nas cenas, mas tem alguns detalhes que deixam você bem triste, né? Essa cena de levar um filho só pra passear e sempre julgar quando alguém faz alguma coisa. E às vezes lá a criança nem tinha obrigação de fazer, sei lá, escrever uma peça. Interpretar, fazer os irmãos fazer, que é o que a Margot faz em um dos aniversários. E o pai só sabe criticar, só como se fosse um adulto. Sim. E a gente percebe que todo mundo sai bem com isso, porque eles escrevem livro a respeito da criação dos filhos deles, assim.
Eles mostram no livro, só que na prática, né? Aham. A situação é um pouco diferente, porque essa falta de conexão, acho que a própria conexão paterna, como falha do pai deles ali, que cobra muito e também não é muito presente, isso faz com que os próprios irmãos, eles não tenham... Eles têm um laço forte, mas não é tão afetivo, né? Sim. Eles são um pouco distantes, mas ao mesmo tempo eles são próximos. Não sei como explicar direito isso, mas... A gente sente que tem uma conexão ali a partir da infância deles juntos, né? Mas é estranho, eles são estranhos. Eu São acho que é bem excêntricos. aquela coisa de irmão mesmo, porque a gente vê eles na infância, morando na mesma casa, e depois no período que dá o salto temporal, que é logo após a introdução do filme, a gente vê eles adultos, cada um com a sua vida. Aham. Só que num determinado momento, um resolve voltar pra casa da mãe e os outros dois resolvem voltar pra casa da mãe também. Sim, já que um vai voltar, por que não, né? Inclusive, uma da desculpa da Margot foi assim, meu irmão vai voltar pra casa da mãe, por que eu também não posso? Aí volta Sim. todo mundo pra casa da mãe. É interessante os personagens, assim, né? Se a gente for colocar. O Richie, que é o Luke Wilson, ele foi um tenista muito famoso, muito bem sucedido. E daí, de repente, no meio de um jogo, ele surtou e se aposentou. Aí ele foi morar no mar 2 anos, assim. Então tá, beleza, a gente já separa ele que ele tem esse problema. Ele não está bem. Aí a gente pega a Margot, que a primeira peça que ela escreveu foi com 9 anos. E ela é, tipo, super bem sucedida. Aí chegou uma época que ela fugiu de casa, foi pra, tipo, Jamaica, casou com um cara, voltou. E daí a gente encontra ela casada com um terapeuta, Que é o Bill Murray. que é o Bill Murray. Interpretado pelo Bill Murray. E ela fica presa dentro do banheiro fumando cigarro, assistindo TV, porque ela não está bem. Tipo, ela não tá feliz, ela tá, tipo, deprimida, sabe? Daí separa ela. Aí o Ben Stiller, que é o Chess, ele é pai, viúvo, recém-viúvo, porque a esposa dele morreu num acidente. E salvaram o cachorro desse acidente, mas a esposa morreu. E agora ele tá louco. Ele tá o louco da segurança, assim. Ele faz treinamento de incêndio com os filhos dele. Ficou super protetor. Ficou super protetor, louco. E daí o que acontece? Todo mundo tá desequilibrado, viu que o Chess ia voltar pra casa, então todo mundo desequilibrado voltou pra casa. Quase que em busca de um conforto, né? De um lugar onde você pode confiar ou pelo menos dar uma relaxada na... Baixar a guarda, Baixar a guarda. E daí nisso calha que o pai também tá endividado, porque ele morou no hotel por 22 anos. E tá devendo um monte no hotel. Devendo. Aí o que acontece? Ele volta pra casa. Ó, uma das sacanagens desse pai dele, ele já tem várias, né? Várias. Mas, Ele enfim, é malandro. a gente pode até questionar a questão do próprio perdão ou de como a tentativa de ter um perdão vem aí, né? Porque o pai quer se redimir, mas ele mostra querer se redimir quando ele vê que ele tá falido. Ele chega falando que tá com câncer. Ele chega vendo uma mentira pra família dele acolher ele de volta. Aí eu cheguei até a pensar, será que ele tentaria isso se ele não tivesse falido? Tentaria se reaproximar? Eu acho que não. Porque dá pra ver que ele quer se reaproximar também por carinho. Mas será que é só porque agora, como ele não tem o dinheiro pra suprir o emocional dele, agora ele tá buscando outra coisa? É complicado isso nesse filme. É complicado. Porque ao mesmo tempo você vê, parece que o cara tá se esforçando, ele quer ficar com a família, mas parece que o motivo inicial dele foi só a falência. Mas a questão o que é mais importante, é o motivo pelo qual você foi tomar uma atitude ou a atitude em si. É um bom questionamento. Né? Porque às vezes falta só um pontapézinho inicial. Precisa ser um pontapé específico de tipo boa índole, sabe? Mas às vezes um pontapé inicial que não é de boa índole faz você se transformar, talvez. Sim. Faz ele criar uma boa índole. Pode ser, é muito complexo, né? Igual a gente falou, não é preto e branco, né? É tom de cinza. Essas questões aí. Não dá pra ter certeza, porque até acontecer também, eu sei. Mas a gente vê que o personagem dele vai desenvolvendo mais carinho pelos filhos, assim, né? Mais entendimento dos problemas deles. Mas às vezes essa questão
da próprios filhos perdoarem ele é uma coisa que faria bem pros próprios filhos mesmo, pra, tipo, até tirar um pouco essa... Por mais que não seja das melhores intenções do pai pedir perdão. A gente vê quando a gente chega no final do filme, a gente percebe que essa relação de todo mundo voltar pra casa e ter essa interação com o pai meio que deu uma curada neles, assim, né? Tipo, todo mundo atingiu o fundo do poço e daí voltou. Fez eles evoluírem, né? Fez eles evoluírem, exatamente. Então, talvez a atitude do pai foi essencial nessa época da vida deles. Com certeza foi, né? Mas talvez ela fez uma diferença ali. A figura que foi ausente ali da infância teve que ser presente ali na vida adulta pra conseguir emendar umas pontas soltas, assim, né, da história deles. Que louco, né? Então, Que louco. Como que uma pessoa tem o poder de estragar ou consertar a vida de outras 3? E às vezes o consertar é mais fácil do que o próprio estragar. Já parou pra pensar? Porque ele estragou por muitos anos. Mas foi... E ele consertou... Foi o quê? 1 semana ou 15 que acontece que ele fica na casa? É pouco período. É pouco tempo. É pouco tempo até eles descobrirem a verdade da mentira dele. Sim. E daí mesmo depois que eles descobrem que era mentira a doença dele, que é o namoradinho da Angélica Houston que descobre, ele ainda quer se aproximar dos filhos, assim. Ele começa a trabalhar de ascensorista de elevador, junto com o... Qual que é o nome daquele indiano? É o porteiro que servia no hotel. Eu não lembro, mas em outro filme era o Pagoda. Era o nome dele, porque ele aparece em vários filmes do Wes Anderson, esse indiano. E daí trabalha ele e o Royal. E mesmo assim ele continua indo atrás dos filhos pra tentar uma interação, assim. E mesmo tendo uma porta fechada na cara, ele vai insistindo, vai comendo pelas beiradas, assim, sabe? Até conseguir. A gente tem também várias questões mais complexas ainda do que questões familiares. São também justamente tão dentro do âmbito familiar, né? Que é um dos irmãos ser apaixonado pela irmã adotiva. Isso. Coitado. O que é até retratado com uma certa sutileza do tamanho de complexidade dessa situação, né? Sim. Que, inclusive, foi um dos motivos do colapso dele no tênis, foi no dia do casamento dela, né? Foi. Então, ela fez ali o acontecimento com ela, fez com que ele colapsasse no tênis. E ninguém sabia, porque ele não podia desabafar com ninguém também. Às vezes ele só precisava desabafar, não que... Só que ele queria fazer preso alguma naquilo, coisa, né? Sim. E esse personagem, ele... Quando ele descobre que ela tá tendo um caso com o Eli, que é o vizinho deles, que faz o Owen Wilson, ele faz uma tentativa de suicídio, ele corta os pulsos. Nossa, é muito pesado isso. É pesado, mas o Wes Anderson, ele consegue retratar de uma forma que tipo assim, não romantiza, não deixa horroroso, tipo, acontece, assim. Ele trabalha um assunto pesado de um jeito que é tolerável assistir e rola um entendimento do que porque aconteceu aquilo, sabe? Quase que você consegue ver como real mesmo aquilo que eu diga. Como você falou, não é tão romantizado, mas depois a própria solução deles indo pro hospital, sala de espera, também não é romantizado. É tudo quase que seco, como se fosse... É o que acontece mesmo. Tem aquele corte mesmo. seco de câmera, né? E ele... O gatilho dele foi que ele descobriu que ela tava ficando com o Eli. Então ela... Coitada. Ela tem muito poder sobre as decisões dele, assim. E ele já devia ser meio depressivo, sabe? Já devia ter umas tendências. E eu acredito que o ponto que transforma isso, logo depois até dessa própria tentativa de suicídio dele, é justamente ele falar com ela e com as outras pessoas. E com o próprio... desabafar com o próprio pai. Tá vendo? O pai nem precisou fazer alguma ação, precisou estar lá só... E ele ter a confiança de desabafar com ele. Sim. Eu achei interessante que nessa cena dele cortar os pulsos, ele raspa a cabeça, ele tira a barba, tira o óculos escuro, que parecia que tava protegendo ele ali, sabe? De ser exposto. Daí depois que ele corta o cabelo, tira a barba, tira o óculos, aí ele
tá lá pra mostrar quem que é ele, o que que ele quer, de quem que ele gosta, sabe? Aquilo tudo servia como uma máscara, né? Pro que realmente ele tava sentindo. Aí nisso, a gente vê que ao longo do filme eles vão reestruturando esses laços familiares, que eles vão se reestruturando como pessoas mesmo, ficando mais equilibradas, sabe? E lógico, também a gente tem no fechamento, isso é uma coisa até meio padrão de filme familiar, que é o fechamento num casamento. Fecha no casamento. Fecha no casamento, praticamente no casamento, onde acontece uma confusão, que é também uma característica familiar, confusões em eventos. Sim, nossa, sempre tem. E aí, depois desse casamento, que o pai salva os filhos do Chess. Você lembra dessa parte? O Royal salva as crianças de um carro, do Eli. O Eli pega o carro, muito louco, que ele é alcoólatra. Aí ele chega, vai bater o carro nas crianças e no cachorro. Aí o Royal vai lá e salva as crianças e o cachorro morre. O cachorro que significava muito pro personagem do Ben Stiller. Sim, porque ele era o restou ali do acidente de avião, sabe? O Eli ali, dá pra ver que ele é um personagem que ele sente muita falta de uma família. Sim. Porque, por mais que tenha todos esses problemas com os Tenenbaums, eles têm a mãe ali, tem um pai que é ausente, mas ele depois tem os irmãos, então por mais que tenha vários problemas, eles são bastante pessoas. Sim. E dá pra ver que o Eli quer até ser inserido nesse meio, quer até fazer parte daquilo, desde criança, porque sempre conta que ele tava sempre na casa deles. Então, é interessante isso, porque é uma família cheia dos problemas, como qualquer outra, mas mesmo assim tem esse interesse do Eli de estar fazendo parte. Tanto é que quem vai fornecer ajuda pro Eli, porque ele tá sofrendo com bebida... E drogas, né? é justamente os Tenenbaums, os irmãos que vão lá pra tentar reerguer ele. Sim. É legal ver isso. Que eles abraçam, assim, eles são excêntricos, eles são desestruturados, mas eles abraçam ali quem tá em volta do jeito que eles podem, né? Sim. Bom, e uma característica também do Wes Anderson que a gente vê em todos esses é a gente criar uma simpatia por todos os personagens. Sim. Não tem um que a gente não cria simpatia. Os personagens são muito carismáticos. Sim. O elenco infantil também, que são os dois filhos do Ben Stiller. Do Ben Stiller. Esqueci o nome do personagem dele, mas é do Ben Stiller. Tem muito carisma também, as crianças são muito presentes ali no elenco, nas poucas cenas que elas aparecem. E eu acho interessante que os filmes dele não necessariamente terminam, tipo, viveram felizes para sempre. Tanto que a gente vê que o Eli foi para uma clínica de reabilitação e depois de uns anos o Royal morre mesmo. Aí aparece no final a cena do enterro dele. Tipo, e ele representa isso de um jeito que você não fica triste. Tipo, ai meu Deus, ele morreu. Não, você ia falar, nossa, ele morreu. Mas você se importa com o personagem, então eu fico meio com conflito do que eu estou sentindo, mas é de um jeito bom, sabe? Nesse filme é quase como se ele retratasse um momento específico que mudou um período da vida deles. Só isso, não que tivesse que ter um plot twist muito grande, assim. Não que eles ficaram famosos de novo como gêmeos, não que todo mundo ficou super bem, 100% feliz, mas que aconteceu e fez uma diferença ali. E eu gosto dos filmes dele porque, assim, igual eu acabei de falar, não precisa ter um puto de um plot twist, não precisa ter alguém resgatando outra pessoa, não precisa ter uma jornada do herói, sabe? Pra ser um filme bom que te entretém, assim. Porque o dele não tem jornada do herói, não tem nada disso. É tipo um filme reto de um período da vida, sabe? E uma das coisas que a gente não comentou, que eu acho interessante, que eu gostei nesse filme, que também ele dividia em capítulos. Sim. As partes da história. Eu particularmente gosto disso, eu acho que deixa bem estruturado o filme. Tem algumas curiosidades a respeito desse filme. Que esse filme era pra ser o último filme desse cara que fez o Royal Tenenbaum, que é o Gene.
Não lembro do sobrenome dele, mas é Gene. E diz que ele ficou super revoltado, que ele tratava super mal o Wes Anderson. E o Wes Anderson é uma pessoa muito boa, assim. Aí diz que até o casting, o elenco lá, ia em dia de folga, em que o Royal ia filmar, pra ficar protegendo o Wes Anderson de ataques, assim, sabe, verbais do cara. Você acha que é absurdo? Poxa, sacanagem, né? Diz que o cara nem assistiu o filme. Nossa, é sacanagem. Criar um ambiente todo aberto pros atores e o cara ainda ser escroto. Pois é. Aí tem uma cena, outra curiosidade, no começo, que aparece o pai atirando com uma arma de chumbinho no chest. E acerta a mão. Dele. E ele tem um chumbinho alojado na mão. Essa mão é do irmão mais velho dos Wilson, que aconteceu isso mesmo. Acho que o Owen atirou na mão dele e ficou um chumbinho alojado na mão. Então a mão era real. Gente do céu. Essas crianças, né? E Tenenbaums é o sobrenome de um amigo da época da faculdade também, do Owen e do Wes. E ele aparece como paramédico na hora de levar na ambulância lá. Aí, ó, as referências picadas da vida real no filme dele. Então, sim, é que ele gostava muito do sobrenome do cara, gostava do cara. E daí chamou o filme com o sobrenome dele, sabe? Que louco, imagina. Deve ser interessante ter um amigo. Deve ser massa ter um amigo desse, né? Vou colocar teu sobrenome ali, beleza. Então. E ele aparece em vários filmes, só que bem rápido, assim, sabe? Só detalhes. É quase como a música do Eduardo e Mônica, que foi escrita com base nos amigos dele. É verdade. Só que, na verdade, não contou 100%, não é 100% real. É baseado só. Vários fatos ali da música não são verdade sobre o casal. Alguns são, mas outros não. Uhum. São algumas adequações e mudanças ali só pra homenagear alguém. É exatamente o que ele faz. Ou homenagear alguém ou são inspirações artísticas que apareceram pro... Sim, porque eu tenho a impressão que quando você conta fatos que são presentes na sua vida, assim, você conta melhor, sabe? Aí eu acho que ele mistura a ficção com realidade pra ele ter mais consistência nas histórias que ele escreve, assim. Sim, você conta melhor e depois o resto dá pra inventar várias coisas. Dá pra inventar, Uhum. Mas é isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Super recomendo. Depois eu tenho uma lista de recomendações do filme do Wes Anderson pra todo mundo assistir. Atualmente ele tá disponível no Star Plus. Uhum. Então dá pra assistir dá pra achar bem fácil o filme. E é um filme que dá pra assistir. Ele tem umas cenas pesadas, talvez não pra assistir com criança, mas um adolescente pra cima aí, talvez é interessante. Eu não lembro agora a acho que mais classificativa. 12 dá. Mais 12 dá. Mas é bem tranquilo, dá pra assistir. Dá pra aproveitar e curtir bem a fotografia do filme, que é bem bonito, os planos, esses detalhes de cenário, que ele é muito bom. E a história também, os personagens super carismáticos. Sim. Se você tá cansado de assistir uns filmes muito padrões aí, assiste ele, que ele é sensacional. É isso aí. Se você já assistiu, coloca o seu comentário pra gente sobre o que você achou do filme. Não esquece de curtir, comentar. Seguir a gente no Instagram. E compartilhar. E se inscrever no nosso canal do YouTube. Só isso. Valeu. Valeu, tchau, tchau.